Você já imaginou uma punição tão cruel e simbólica que envolvia ser costurado em um saco com animais vivos e jogado em um rio? A poena culei é uma das penas de morte mais macabras da história romana e hoje vamos desvendar cada detalhe dessa prática. Deixe seu like agora mesmo e inscreva-se no canal, porque entender essa história é mergulhar na mentalidade de uma sociedade que usava o terror como ferramenta de justiça. Fique até o final para não perder nenhum aspecto desse ritual impressionante. Sem mais delongas, vamos para o vídeo depois da vinheta. A poena culei, ou pena do saco, foi uma forma de pena de morte no direito romano aplicada àqueles condenados por parricídio, ou seja, o assassinato de um parente próximo, normalmente os pais. Era uma punição brutal e ritualística, que refletia a gravidade com que a sociedade romana encarava esse tipo de crime, considerado não apenas um ato de violência, mas uma violação dos princípios mais fundamentais da família e da moralidade. O castigo consistia em costurar o condenado dentro de um saco de couro, junto com animais vivos que simbolizavam caos, traição e desordem, como um cachorro, uma cobra, um macaco e uma galinha ou galo. Esse saco, então, era lançado em um rio ou no mar, encerrando a vida do condenado de forma violenta e simbólica. A origem da poena culei remonta a cerca de 100 a.C., embora alguns estudiosos sugiram que a prática possa ser ainda mais antiga, datando de um século antes. Inicialmente, a punição envolvia apenas serpentes no saco, mas, com o tempo, foi evoluindo. Durante o reinado do imperador Adriano, no século II d.C., a prática assumiu sua forma mais conhecida, com a inclusão dos 4 animais. Adriano tornou essa punição uma alternativa à exposição do criminoso às feras no anfiteatro, reforçando seu caráter tanto punitivo quanto simbólico. No entanto, a prática não foi contínua. Durante o século III, ela caiu em desuso, mas foi reintroduzida por Constantino, que simplificou o ritual ao incluir apenas serpentes no saco. Mais de 200 anos depois, o imperador Justiniano restaurou a versão completa com os 4 animais. Sob as leis bizantinas, a poena culei permaneceu em vigor por cerca de 400 anos, até ser substituída pela execução na fogueira. Curiosamente, a punição teve um renascimento tardio na Alemanha medieval, onde casos de afogamento em sacos com animais vivos foram registrados até o início do século XVIII. O ritual da execução era detalhado e carregado de simbolismos. Antes de ser colocado no saco, o condenado era açoitado com varas cor de sangue. Sua cabeça era coberta com uma pele de lobo, simbolizando a exclusão da humanidade e a selvageria de seu ato. Tamancos de madeira eram colocados em seus pés, um detalhe que reforçava sua condição de marginalizado e apartado da sociedade. Após ser preparado, o criminoso era costurado em um saco de couro de boi, junto com os animais vivos. O saco era então colocado em uma carroça puxada por bois negros e levado até um rio ou o mar, onde era finalmente lançado na água, encerrando de forma definitiva a existência do condenado. A criação e a aplicação dessa punição estão intimamente ligadas às transformações sociais e políticas de Roma. No início, os homicídios eram punidos diretamente pela família da vítima, mas, a partir do século III a.C., o Estado romano começou a assumir o controle dessas punições, especialmente em casos de parricídio. Essa mudança refletia a crescente brutalização da sociedade romana, agravada por conflitos como as guerras púnicas. O primeiro caso documentado de execução pela poena culei foi o de Publicius Malleolus, condenado por matricídio por volta de 100 a.C. Nesse caso inicial, o saco não incluía animais vivos, e outros elementos ritualísticos da execução também estavam ausentes. No entanto, com o tempo, o ritual foi sendo enriquecido por simbolismos e práticas que reforçavam o caráter punitivo e moralizante da pena. Alguns historiadores traçam as raízes dessa prática a eventos lendários, como um caso ocorrido durante o reinado de Tarquínio, o Soberbo, no final do período monárquico romano. Segundo essas histórias,
um homem chamado Marco Atílio teria sido punido com o afogamento em um saco por violar segredos religiosos, mas a veracidade dessa conexão histórica é contestada. Outros relatos sugerem que o parricídio era considerado tão abominável que durante os primeiros séculos de Roma sequer se acreditava que fosse possível para um filho matar seu próprio pai. A poena culei foi mais do que uma pena de morte. Ela representava uma tentativa de reprimir o crime através de uma demonstração pública de horror e exclusão. A combinação de animais vivos no saco simbolizava a ruptura da ordem natural e a traição à família e à sociedade. Esse ritual brutal servia como um aviso claro. O parricídio era o pior crime concebível e a punição seria igualmente terrível. Obrigado por assistir. Se achou interessante, compartilhe com quem ama história. Assim mais pessoas descobrem esse lado fascinante do passado. Confira os livros na descrição, ideais para quem quer aprender mais e ainda apoiar o canal. E não saia sem assistir ao próximo vídeo que já está na tela. Até a próxima!